Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 921. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 20 minutos da quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso. Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 921 nessa quinta-feira. Um prazer estar aqui mais uma vez, né? O último bate-papo da semana. Amanhã de manhã a gente grava o Petit Invest, como aliás toda sexta-feira. Mas hoje a gente atualiza tudo o que aconteceu ao longo desse dia de quinta-feira. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live aqui que a gente faz no YouTube. E também deixo aqui um abraço para todo mundo que acompanha a gente pelo podcast, em qualquer aplicativo, qualquer plataforma que seja. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel Souza, ao longo dos últimos dias, a gente voltou a ter uma movimentação com relação ao programa nuclear do Irã. A gente está falando sobre um tema que se tornou ainda mais sensível esse ano, a partir do momento em que Israel fez bombardeios diretos ao programa nuclear iraniano, aliás, ao Irã de uma forma geral, mas envolvendo também o programa nuclear, e ainda mais pelo fato de que os Estados Unidos também entraram nesses ataques, fazendo ali ataques a instalações muito sensíveis para o Irã. Aliás, bombardeios que até hoje a gente não tem muita noção exatamente do nível de destruição que geraram. No meio disso tudo, Daniel, uma coisa que é importante te lembrar é que foi assinado 10 anos atrás, em 2015, um acordo nuclear envolvendo o Irã e o chamado P5+1. P5 são os 5 permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e mais a Alemanha, né? O mais um aí é a Alemanha. Esses 6 países, portanto, assinaram um acordo com o Irã, estabelecendo ali, portanto, uma série de medidas que deveriam ser tomadas para a construção de confiança relacionada ao programa nuclear. A gente está falando dos Estados Unidos da época do Obama, e Donald Trump, lá no seu primeiro mandato, saiu desse acordo. Então esse acordo ele começou a ficar meio capenga a partir desse momento, Daniel, porque os Estados Unidos saíram do acordo, recolocaram as sanções contra o Irã. Essa era uma condição do acordo, diminuir as sanções e tudo. Os Estados Unidos recolocaram as sanções contra o Irã, mas os europeus não saíram do acordo. O que o Irã disse foi, olha, para mim esse acordo não faz mais sentido. O negócio para mim era fazer parte do acordo e me livrar das sanções. A partir do momento que os Estados Unidos saem e recolocam as sanções, para mim esse acordo deixa de fazer sentido e o Irã, portanto, voltou a enriquecer o urânio no ritmo maior do que aquele que era permitido pelo acordo de 2015. Só que, desde então, Daniel, a Europa está ali meio que tentando salvar o acordo. Ela vamos tentar fazer o acordo voltar para os trilhos. O Biden, enquanto presidente, também chegou a tentar e tudo, mas a questão é que até hoje esse acordo não voltou à tona, não voltou a ser concretizado, né? A criação de um novo acordo em novos termos, e o bombardeio norte-americano ao Irã esse ano agora, naturalmente, prejudicou ainda mais as questões. Quando o Irã foi bombardeado, no entanto, o Irã garantiu que não receberia mais inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Olha, eu estou sendo bombardeado, a IAEA não falou um ai. Pelo fato de eu ter sido bombardeado, não vou mais receber qualquer tipo de inspetor. Mas na semana passada, o Irã anunciou que aceitaria voltar a receber os inspetores e que, de fato, voltaram a visitar o Irã essa semana agora. Né? Então, de anteontem para ontem, inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica estiveram no Irã para monitorar, para ver, para ter uma noção do que o Irã está fazendo com o seu programa nuclear. E o Irã utilizou isso como uma sinalização para os países europeus, no sentido de, olha, eu estou tentando negociar, eu estou mantendo aqui um diálogo franco, portas abertas, pelo amor de Deus, não recoloquem as sanções contra mim. Hoje, no entanto, os europeus decidiram abrir um processo dentro da Organização das Nações Unidas para recolocar as sanções. E tem um motivo para isso. O Irã se diz traído,
né? Pelo fato de que, a gente está negociando aqui, recebi uns inspetores e tal, e vocês vão lá e colocam as sanções contra mim. O motivo disso, Daniel, é que o acordo nuclear lá de 2015, ele foi firmado no dia 18 de outubro de 2015. Portanto, ele vai completar 10 anos no dia 18 de outubro de 2025. E ele tinha um prazo de validade, uma duração de 10 anos. Ou seja, ele vai acabar. Ele vai deixar de ter qualquer tipo de validade. Aquele acordo lá, referendado inclusive pelo Conselho de Segurança, vai deixar de existir no dia 18 de outubro. E, portanto, no dia 18 de outubro, acaba um mecanismo chamado snapback. Snapback é a possibilidade de, a qualquer momento, numa quebra de confiança, os países que fazem parte do acordo, no caso agora basicamente os europeus, poderem recolocar as sanções. Então, qual é a questão para os europeus? A gente tem um processo de 30 dias para colocar esse snapback. Ou seja, né, a gente está no dia 28 de agosto, começando hoje, você só vai conseguir colocar as sanções no final de setembro. Se demorasse mais um pouquinho, acabaria essa possibilidade. Passando de 18 de outubro, esse snapback ele ia aterrissar lá no dia 18 de outubro e não daria mais para, portanto, colocar as sanções. O que a Europa resolveu fazer, mesmo com o Irã recebendo os inspetores, os europeus foram lá e recolocaram as sanções utilizando o snapback. A gente tem que ver, Daniel, como é que isso vai impactar nas negociações. O Irã se disse traído, o Irã disse, olha, estão tentando me pressionar fora do âmbito diplomático, estão tentando ameaçar o Irã se disse ainda disposto a negociar, mas o fato é que a Europa opta por fazer essa negociação acontecer num cenário no qual o Irã esteja mais pressionado do que esteve antes. O que, do ponto de vista diplomático, Daniel, faz sentido do ponto de vista dos europeus, porque o Irã está no momento mais enfraquecido do que esteve em outros momentos. Colocar essa pressão no finalzinho da vigência do acordo até faria algum sentido. Agora, claro, continua sendo um tabuleiro muito complicado, muito escorregadio e num tema muito sensível para diversos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, a Europa, países do Oriente Médio. Está todo mundo meio tenso com o que pode acontecer com o programa nuclear do Irã. Daniel, a gente vai acompanhar para ver até onde que isso vai, o que isso pode acarretar, mas o fato é que os europeus recolocaram sanções relacionadas ao programa nuclear do Irã, Daniel. Seguindo adiante, Tanguy, registro que de 1º de agosto a 25 de agosto de 2025, o México ultrapassou os Estados Unidos. E o México passou a ser o segundo maior destino da carne bovina brasileira. Antes, inclusive, o México ocupava a 4ª posição, atrás de China, Estados Unidos e Chile. Mas de lá para cá, a coisa tem mudado. Progressivamente, o México tem comprado cada vez mais carne do Brasil. E é interessante porque nesse mês de agosto nós tivemos o primeiro mês sob o efeito das tarifas. E os Estados Unidos é que perderam bastante espaço como destino das exportações de carne do Brasil. Os Estados Unidos acabaram tendo aí uma redução importante. A carne não está entre aquelas 694 isenções. Num determinado momento, houve até a expectativa de que o governo brasileiro conseguiria isenções para a carne e para o café, o que até o presente momento não aconteceu. Então, o Brasil, nesse sentido, exporta muita carne para a China, para o México, para a Rússia, para o Chile, e os Estados Unidos agora vêm perdendo espaço. E agora os Estados Unidos não têm mais aquela posição de destaque que chegou a ter no passado. É interessante porque de janeiro a julho de 2025, nós tivemos aí embarques em direção ao México que mais do que triplicaram em comparação com o mesmo período no ano anterior. O México vai ganhando aí espaço para que haja aí algum tipo de substituição, ainda que parcial, né? Não há nenhum tipo de esperança, é claro, que o México substitua os Estados Unidos como destino da carne brasileira, mas de qualquer maneira é uma parceria comercial importante que vem aumentando aí o seu espaço. Há uma demanda, inclusive, dos produtores de carne no Brasil para que Brasil e México celebrem algum tipo de acordo de livre comércio. Acho que aí é um pouco mais sensível, né, Tanguy? Porque México e Brasil poderiam ter algumas tensões
particularmente no segmento industrial. Isso poderia gerar aí algum tipo de escaramuça, mas não deixa de ser algo que deveria ser analisado e pensado pelo governo brasileiro. Quem sabe celebrar aí um acordo de livre comércio com os mexicanos, aprofundando aí as parcerias comerciais com esse importante país latino-americano. Daniel Souza, eu quero aproveitar que você está falando aí sobre questões, né, de economia, de comércio e tal, e lembrar que a gente está falando sobre mercado, né, Daniel? E uma das coisas que mais pode te valorizar no mercado é você saber mais sobre tecnologia. Cada vez mais a gente vê isso, né, Daniel? Se você conhece mais sobre tecnologia, a tendência é que você consiga soluções melhores na sua carreira, melhores, o seu currículo vai estar fortalecido, você vai conseguir, portanto, um caminho profissional ainda melhor. Qualquer área que seja na qual você trabalhe. Eu, por exemplo, sou um professor de política internacional. Teoricamente, eu não trabalho com tecnologia de forma direta, mas eu vejo como saber um pouquinho mais sobre tecnologia já muda minha perspectiva sobre várias coisas. E nós temos como parceiros aqui do Petit Jornal a maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. A Alura, Daniel, consegue me fazer entender um pouco de tecnologia, que não é lá a coisa mais fácil do mundo, mas são cursos muito bem produzidos, com muitos recursos, cursos, aliás, que podem te ensinar desde programação, passando por inteligência artificial, uma visão mais geral sobre tecnologia, e tudo isso pode aumentar muito a sua empregabilidade, desde você, sendo você uma pessoa iniciante na área da tecnologia, seja você uma pessoa já habilitada, já gabaritada, uma pessoa que já trabalha na área, tudo isso pode ser muito melhorado e facilitado com os cursos da Alura. A Alura, aliás, oferece para você, que é ouvinte do Petit Jornal, 15% de desconto em qualquer plano. Então, para você que está pensando aí, poxa, estou precisando saber um pouquinho mais sobre tecnologia, estou meio parado, então conheço, já entendo, já trabalho com isso, mas preciso aí de mais algumas habilidades, me capacitar um pouquinho mais. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio, para se tornar aluno da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura, Daniel. Gente, cliquem no link do descritivo, vocês vão se encantar demais com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Tang e eu somos alunos da Alura. Você vai, inclusive, observar como o letramento tecnológico é uma temática cada vez mais incontornável para qualquer profissional, em qualquer área. Conhecer tecnologia é de fundamental importância e a plataforma da Alura tem cursos para todos os níveis de conhecimento e nas mais diferentes temáticas tecnológicas. Cliquem no link do descritivo e aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, o próximo tema que eu queria trazer aqui diz respeito à guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente tem visto toda uma movimentação diplomática, né, em torno de fechar um acordo, para onde que a gente pode ir com esse acordo, será que pode ter paz? Eu achei interessante, né, Daniel, que hoje a gente esteve num evento mais cedo e a gente chegou a ouvir a expressão nesse pós-guerra, né? Então as pessoas elas já estão meio que vislumbrando, né, um cenário de superação da guerra, agora que a guerra está passando e tal. E a Rússia ela tem tomado muito cuidado para deixar muito claro que isso não é bem assim. Vocês estão dando com uma certeza aí que a guerra acabou e tal. E assim, enquanto não tiver um acordo que ceda exatamente aquilo que a Rússia quer, a Rússia se mantém numa posição de guerra do jeitinho que ela tinha planejado, né? Então, toda vez que alguém começa a falar no pós-guerra, a Rússia lembra que não é exatamente por aí. Hoje, portanto, a gente teve um marco importante nessa guerra, Daniel. Foi o segundo maior ataque russo contra a Ucrânia desde o início da guerra. A gente teve lá nos primeiros dias da guerra momentos ali de ataques muito intensos, né? Aquele momento ali inicial e tudo, mas hoje foi o segundo maior ataque desde o início da guerra. Isso levou, Daniel, foram ataques em várias regiões da Ucrânia, mas só na capital, Kiev, 19 civis morreram, inclusive 4 crianças. Nós tivemos 63 pessoas feridas apenas em Kiev. E repito, nós temos feridos e mortos em outras regiões da Ucrânia. Os números não estão muito claros, mas a Rússia, de fato, fez ataques grandes. Aliás, a própria Rússia se vangloriou, disse, olha, a operação militar, eu acho engraçado que até hoje eles tomam certo cuidado para não chamar de guerra, a operação militar continua. A gente continua tendo os nossos objetivos, atingimos objetivos estratégicos, inclusive, Daniel, um local que foi atacado foi
a fábrica daqueles drones Bayraktar. A gente falou sobre isso aqui. Bayraktar é um drone turco que a Turquia passou a vender para a Ucrânia, e a Ucrânia ela se sente muito grata, né, por conta disso, porque é uma forma ali que você tem, não vai equilibrar, porque a Rússia tem naturalmente muito mais recursos, mas a Ucrânia passou a ter acesso a drones de qualidade da Turquia, e a Turquia, inclusive, começou a construção de uma planta de produção de drones Bayraktar na Ucrânia. Aí, Daniel, essa era até fácil de saber, né? Eu lembro que na época que isso foi anunciado, eu falei, olha, isso aqui vai ser bombardeado assim que começar, tá pronto. Então, a Rússia vai deixar avançar, vai deixar gastar dinheiro, vai deixar, o negócio avançar ali e vai bombardear, né? Vai gerar, portanto, um prejuízo. E foi exatamente o que a Rússia fez. Aliás, não apenas isso, Daniel, como também foram bombardeadas instalações em áreas residenciais, trens, né, transportes foram bombardeados também, e escritórios da União Europeia foram bombardeados pela Rússia no dia de hoje em Kiev, assim como o British Council, ou seja, uma estrutura do governo britânico, foram bombardeados. Empresas e embaixadas da Turquia e do Azerbaijão, que é um grande aliado da Turquia, também foram bombardeados. Então, basicamente aqui, Daniel, o que eu queria constatar é o fato de que a Rússia, ela está entendendo que, olha, a negociação está avançando, tem possibilidade e tal, mas que a Rússia ela só para a guerra, ela não vai nem diminuir, ela só para a guerra no momento em que os seus objetivos forem garantidos. Isso envolve tanto o reconhecimento territorial, aquilo que eu conquistei tem que ser reconhecido como parte da Rússia. Eu quero uma neutralidade da Ucrânia, a Ucrânia não pode entrar na OTAN. A Ucrânia tem que ter forças armadas limitadas, não podem ter liberdade para ter forças armadas do jeito que quiserem. Enquanto não tiver isso, a guerra não acabou e não tem nada que vocês possam fazer com relação a isso. É a maneira que o Putin tem, Daniel, de colocar ainda mais pressão na mesa de negociações. E, aliás, só um último detalhe, Daniel, no momento em que esses ataques aconteceram, um enviado especial dos Estados Unidos, o Keith Kellogg, disse que esses ataques minam os esforços de paz conduzidos por Donald Trump. Ah, não é possível. Você jura mesmo, Tanguy, que minam? Na minha casa, Daniel, eu fiquei pensando, mas mina como? Porque o que o Trump vai fazer? Vai falar assim, então eu não vou mais assinar acordo. Se não assina acordo, o que a Rússia vai fazer? Tudo bem, eu mantenho exatamente o ritmo que eu estou mantendo. Então, na prática, o Putin, Daniel, a gente já falou essa expressão aqui 200 vezes, ele está com a faca e o queijo na mão. Ele pode continuar atacando, porque não tem nada que os outros possam fazer. Pelo contrário, o que ele está dizendo é, gente, eu estou achando melhor vocês aceitarem os meus termos logo. Quanto mais rápido aceitar, mais barato é. Daqui a 6 meses vai ficar mais caro, que eu vou pedir mais coisa. Então é melhor vocês aceitarem logo, porque eu tenho capacidade de continuar ataques como esse que eu venho fazendo. Quer dizer que o Donald Trump não resolveu a guerra ainda? Ele disse que ia ser... Ele tá meio atrasado, né? Ele falou 48 horas. Passou 48 horas já de governo, né? Acho que passou, né? Já passaram as 48 horas e o que acabou acontecendo é que na semana passada ele disse que ia resolver, porque ia se encontrar com o Putin, que essa guerra vai acontecer. Aí depois reuniu com os europeus lá todos e nada, né? Não aconteceu nada, a guerra continua, o Putin continua avançando e aparentemente minando esses magníficos e muito proveitosos esforços de Donald Trump para conseguir celebrar a paz no leste europeu. Donald Trump tá aqui que não está muito preocupado se vai ter Ucrânia, se não vai ter Ucrânia no final da coisa toda. Ele quer a chance dele não saber nem encontrar a Ucrânia no mapa existe, viu? Grande. Existe. Cadê a Ucrânia? Eu falei, rapaz, difícil, complicado de saber onde é que tá a Ucrânia. Se ele puder retomar negócios com a Rússia, melhor, né? Se ele puder, inclusive, retomar ali parcerias que podem ser proveitosas para as empresas americanas, melhor. E claro, a gente está falando sobre Rússia e fica muito claro, olhando agora para o passado, como a Rússia é absolutamente insancionável, no seguinte sentido, né? Nós temos uma Rússia que eventualmente os europeus diminuem as suas compras de energia, mas ela passa a vender energia para outros países. E esses outros países passam a comprar energia da Rússia e passam a deixar de comprar energia de algum outro fornecedor que fornecerá para os europeus. E a coisa, no final do dia, acaba ficando mais ou menos no mesmo lugar. Exemplo disso, inclusive, são os indianos que vendem para os europeus petróleo russo
refinado. Falando em indianos, eles já sinalizaram que no mês de setembro de 2025 vão elevar as suas compras de petróleo russo entre 10% e 20%, o que representa um incremento de cerca de 150 mil a 300 mil barris de petróleo por dia. A Índia já importa algo em torno de 1,5 milhão de barris por dia, que equivalem a cerca de 40% de sua demanda por petróleo. E isso já faz, né, da Índia um grande comprador do petróleo russo, e a maior parte desse petróleo russo chega por via marítima. Isso é importante porque nessa semana entraram em vigor as tarifas de 50% do Trump contra produtos indianos. Essas tarifas haviam sido anunciadas há algumas semanas e a motivação principal, pelo menos verbalizada pelo Trump, foi de que, olha, nós estamos tarifando os indianos porque, afinal, eles compram petróleo russo e, por comprar petróleo russo, eles financiam a máquina de guerra do Vladimir Putin, o que mina o esforço ou os esforços de paz que têm sido aí construídos pelo presidente Donald Trump. O que fez a Índia diante disso? Duas coisas. A primeira, o chanceler indiano foi a Moscou, nós já falamos sobre isso numa outra oportunidade. E a segunda, os indianos sinalizam que vão comprar mais petróleo da Rússia, porque afinal o crescimento indiano é forte, eles têm uma demanda enorme por petróleo. A Índia e a China são os dois maiores importadores líquidos de petróleo do planeta e, obviamente, não tem como abrir mão da Rússia. A Rússia é grande demais no mercado internacional. A Rússia é responsável por aproximadamente 10% da produção mundial de petróleo. Imagina, você não tem como simplesmente retirar a Rússia do jogo. E isso entra na conta do Vladimir Putin. Quer dizer, eu avanço. Vão me sancionar? Pode sancionar. Quer sancionar 2, 3, 10 vezes? Sancionem. Não tem problema. É claro que essas sanções acabam impactando a economia russa. Investimentos estrangeiros deixam de chegar, eventualmente saem. Você pode ter ali dificuldade para fazer algumas transações comerciais e tal. Mas a Rússia não é o Irã. A Rússia não é a Coreia do Norte. A Rússia não é Cuba. Países que são sancionados e acabam enfrentando problemas severos no que diz respeito à sua dinâmica econômica. A Rússia é diferente. Estamos falando ali de 17 milhões de quilômetros quadrados, um gigantesco produtor de petróleo, um gigantesco produtor de gás. Os europeus vão parar de comprar energia da Rússia, vão diminuir. Não tem problema, a Rússia vende para outro. E a economia se reequilibra. Infelizmente, aqui não tem nenhum juízo de valor. Esse é o mundo real. O mundo real acaba se reorganizando de acordo com parâmetros que a realidade impõe. Daniel Souza, a gente tem uma responsabilidade nesse podcast. As pessoas esperam determinadas coisas da gente e a gente precisa falar sobre o nosso quadro, né, tradicionalíssimo, que é de fazer uma avaliação, né, como sommelier de pancadaria em parlamentos. Não é isso, Daniel Souza? É exatamente isso. Tivemos uma pancadaria, Tanguy, no parlamento mexicano. Agora, eu não sei se essa pancadaria foi de qualidade. Não sei. Isso você vai trazer para nós. Você vai trazer essa análise, você vai trazer essas revelações. Quero notas, quero quesitos, quero embasamentos em relação à pancadaria que tivemos no parlamento mexicano. Daniel Souza, fui marcado muitas vezes, muitas pessoas mandaram vídeo, e eu poderia ter feito essa análise no episódio de ontem, mas a responsabilidade me dizia que eu precisava meditar sobre o assunto, assistir vídeos por diferentes ângulos para conseguir ter uma visão do todo, de tudo que estava acontecendo. E agora sim, Daniel, com maturidade, eu posso trazer o resultado da minha perícia com relação à pancadaria no parlamento mexicano. O cenário que a gente tem, Daniel, são os vídeos que começam com o hino nacional mexicano. Então as pessoas estão ali perfiladas na mesa. Bacana. Legal. Então as pessoas estão ali de forma muito respeitosa. O hino termina de ser cantado. E o líder da oposição, que é o partido, o nome do cara é Alejandro Moreno. Aí tem uma confusão, tá, Daniel? Porque o nome do partido governista é o Partido Morena.
é o Movimento Regeneração Nacional. Mas o nome do líder da oposição é Alejandro Moreno. Então, cuidado, não confundam-se, é o Moreno e a Morena, tá? Mas o Alejandro Moreno, ele é líder do Partido Revolucionário Institucional. Outro parêntese aqui, é um nome absolutamente maravilhoso, né? Partido Revolucionário, mas é revolucionário e institucional. Mas Veja peraí, bem, não é bagunça. o revolucionário é para romper com as instituições. É por isso que é curioso. Se as instituições, se ele defende instituições, ele não é revolucionário. Mas talvez seja apenas uma forma de institucionalizar a revolução. Vai saber. Também é uma leitura possível. Então, o Alejandro Moreno, o líder do PRI, que é o líder da oposição, começou a falar com o Gerardo Fernandes, que é do partido governista, que é o presidente do Senado. Essa cena toda acontece no Senado mexicano, e de início ele está ali meio que interpelando, né, o presidente do Senado, e essa interpelação ela começa a virar um braço para cá, um braço para lá, e basicamente o que o Alejandro Moreno estava fazendo, o líder da oposição, é reclamando que a palavra não tinha sido conferida a ele. Ele queria, Daniel, fazer uma denúncia dizendo que o governo mexicano, o governo da Cláudia Sheinbaum, né, do Partido Morena, tinha ligações com os cartéis vinculados a Nicolás Maduro, da Venezuela. Ele queria fazer uma denúncia sobre isso e o presidente do Senado não deu a palavra. E o negócio começou a virar empurrão para cá, empurrão para lá e finalmente se tornou ali uma breve confusão. E aí, Daniel, vamos às notas. Primeiro, Daniel, quero começar com um critério que é o fervor nacional. Achei bonito começar com o hino mexicano. A briga começa depois do hino mexicano e durante o hino a coisa tá tranquila. Por quê? Porque estamos cantando o hino. Então, nota 10 para o fervor nacional dessa pancadaria. Fica aí os aplausos, o respeito à bandeira, o respeito aos símbolos nacionais, o respeito ao hino. Segundo quesito, Daniel, drama, nota 10. Isso aqui é a especialidade da casa. Está no México, né, Daniel? Especialidade da casa. Começa com uma conversa e depois o negócio vai ganhando. Então, você tem um enredo bonito ali, muito bem feito, muito bem cadeado. Nota 10 para o drama também. O ponto baixo, Daniel, vem com a contundência. Aí eu vou dar uma nota 5,5, tá? Vou ter que pesar a mão aqui, nota 5,5. Muito empurrão, tá? Pouca contundência. A única pessoa que foi ao chão, Daniel, foi um cara de verde que apareceu absolutamente do nada com um pau de selfie na mão, levou um empurrão e caiu no chão igual um abacate, né? Não entendi o que aquele cara estava fazendo ali, mas ficou com uma nota, Daniel, 5,5. E aí você soma 10 com 10, 5 mais 5,5, divide por 3, ali uma média 8,5. Não dá para competir com os melhores da classe, pancadaria de leste europeu, que aí é uma outra divisão, é uma Premier League, é outra coisa. Mas fica aí os parabéns para os atores, pelo menos uma tentativa de movimentar esse quadro, Daniel. Ô, Tagui, podemos também ter uma geleia da Shakira no episódio de hoje? Por favor, Daniel, claro. Ô, Tagui, você sabe que uma influenciadora bósnia, identificada pelo Instagram como @Blitten, ela postou um vídeo, como direi, fazendo polidense no mastro de uma bandeira da Turquia num castelo histórico na região da Capadócia. Okay. Ela achou que era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia, por que não? Né? Fazer aqui um polidense na bandeira da Turquia e tudo. A repercussão na Turquia foi ruim. O governador local confirmou que haverá uma investigação, afirmando que o caso está sendo tratado com sensibilidade, dureza e está sendo acompanhado de perto pelas autoridades. E o deputado local do Partido Conservador repreendeu fortemente o ato, classificando-o como um desrespeito grave aos valores nacionais e espirituais e frisando que a bandeira é a honra da Turquia e a maçã dos rostos dos turcos. Bonito isso, Tagui. Então, fica aqui o registro que a senhora Blitten, que resolveu fazer um polidense ali na bandeira da Turquia, no mastro, na Capadócia, agora está sendo investigada pelas autoridades do país, porque afinal isso não é bagunça. Como assim? Que isso? Mas é o Instagram, né, Tagui? O Instagram faz com que pessoas tenham ideias não necessariamente boas. Então se você quiser fazer um pole dance aí num monumento histórico, espera para saber a investigação lá, para saber o que vai dar, né? Para saber se é de bom tom ou não. Por enquanto, não recomendaria. Espera só um pouquinho para ver. Daniel Souza, com isso a gente chega aqui ao fim do nosso episódio, agradecendo muito a presença e a audiência de todo mundo que nos ouve, seja no Instagram, seja no podcast, e fazendo aqui, Daniel, uma lembrança, né, de que muitos dos temas que a gente trabalha
aqui no podcast, a gente tem cursos, se você quiser saber um pouco mais de contexto, um pouco mais da história, elementos que impactam na atualidade, questões estruturais, tá tudo lá em peticursos.com.br. Temos uma plataforma nova, tá bonitona, vamos ter mais recursos, mais possibilidades, tudo isso está lá. Acesse peticursos.com.br, dá uma olhada lá no catálogo de cursos. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso ilimitado e irrestrito a todos os cursos que estão lá. Tenho certeza que vários deles vão te interessar muitíssimo. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, petijornal.pj@gmail.com. É uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal e você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta. E o nosso episódio de amanhã a gente vai tentar explicar essa operação da Polícia Federal aí, né? Esse sistema todo de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, combustível. A gente vai tentar organizar essa bagunça para você que viu as notícias de hoje, mas de repente ficou com algumas dúvidas. Tudo isso vai estar lá no Petit Invest nessa sexta-feira de manhã. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.